Nesse problema, nós temos aqui um fio por onde passa uma corrente elétrica e em torno dele tem essa espira quadrada aqui. Então, o que vai acontecer? A corrente, ao passar por esse fio, gera em torno do fio um campo magnético. Então, vai haver um campo magnético fluindo através dessa espira. Bom, se esse fluxo fosse constante, não geraria força eletromotriz. No entanto, como a corrente varia no tempo, ele dá uma expressão aqui, como essa corrente é variável, esse campo é variável. E ao variar o campo magnético, numa área constante, o fluxo varia com o tempo. Então, vai surgir uma força eletromotriz. Então, vamos ver o seguinte. A corrente passando por esse fio gera um campo em torno desse fio. Se a corrente vai para a direita, o campo, então, ele sai da tela aqui em cima e ele entra na tela aqui embaixo. Quanto vale? Depende da distância do fio até um ponto onde você quer. Então, isso aqui vale, por outros problemas que já resolvemos, lei de Ampère, o módulo do campo é μ0i sobre 2πr, onde é essa distância do fio até o ponto de interesse. Então, olhando o problema aqui de cima, se aqui está o fio, essa região aqui em cima gera um campo saindo da tela. Então, repara que se esse tamanho aqui vale A e a lateral inteira vale B, essa diferença aqui é B menos A. Então, nessa região de largura B menos A, então nesse retângulo aqui, de B por B menos A, aqui em cima do fio, as linhas de campo saem da tela. Na região simétrica aqui embaixo também, dessa altura B menos A por B, as linhas de campo magnético entram aqui na tela. Então, o fluxo que acontece aqui é anulado pelo aqui. Então, esses dois, vamos dizer assim, pedaços se anulam mutuamente. Então, só vai haver um fluxo residual nessa região abaixo desse B menos A, essa região aqui inferior aqui, onde o fluxo, onde as linhas de campo entram aqui na tela. Então, repara que essas duas fatias aqui, os fluxos se anulam e esse é o fluxo que me interessa. Então, como a corrente vai variar no tempo, o campo magnético nessa região apenas varia no tempo, a área é constante, portanto, o fluxo varia no tempo. Fluxo variando no tempo vai gerar força eletromotriz. Então, lá, a área que participa disso é uma área que tem essa largura B e essa altura aqui, que é A menos esse pedacinho aqui, B menos A, fazendo as contas. Então, é essa lateral aqui inteira menos esse pedacinho, A menos B menos A. Fazendo as contas aqui, vai dar 2A menos B. Então, vamos lá. Vamos estudar, então, o fluxo aqui. O fluxo aqui é a integral de B de A. Então, o B é μ0i sobre 2πr, campo magnético gerado por um fio longo, um fio infinito, e a área é dada por B vezes, repara, esse elemento de área, B vezes um dr, um elemento que varia nessa. Então, é uma área infinitesimal aqui, uma tripinha aqui dessa área, que tem B por dr. Bom, como eu estou integrando em dr, o que é constante? μ0 e 2πb caem fora da integral. Sobe uma integral de 1 sobre r dr, integrada de B menos A, então daqui, B menos A até A. Eu só vou integrar daqui até aqui. Eu não vou integrar de 0 até A. É só dessa região, dessa linha aqui, ó, que está B menos A do fio, até esse ponto que está A do fio. Só essa região de interesse aqui. Então, integral de B menos A até A. Fazendo as contas, então, tinha integral de 1 sobre r dr, que dá ln de A sobre B menos A. Bom, então, a força eletromotriz é menos a variação temporal desse fluxo. Então, é menos a derivada temporal desse fluxo. Repara que μ0 é constante, B é constante, A é constante, B é constante, 2π é constante. O que varia é I. Então, a derivada disso no tempo nada mais é do que menos tudo isso vezes um dI dt.
como ele me fornece a expressão de I em função do tempo, basta derivar essa expressão e colocá-la aqui. Tá? Então, essa é a força eletromotriz num instante t qualquer. Colocando números aqui, então, fazendo as contas, essa força eletromotriz em t igual a 3 segundos, como ele pede, é de 0,598 microvolts. A questão B é qual o sentido da corrente induzida nessa espira? Então, vamos pensar assim. A força eletromotriz depende da rapidez com que varia a corrente. A derivada da corrente no tempo é dada por derivando aquela expressão 9t menos 10. Então, repara que enquanto essa derivada, essa variação da corrente, que implica em variação de campo magnético, que implica em variação de fluxo de campo magnético, for positivo, e isso aqui é maior que zero para t igual a 10 nonos, maior que 10 nonos, tá? Então, enquanto a derivada for positiva, o fluxo aumenta. Aumenta como? Então, repara, aumenta aqui nessa região para dentro da tela. Então, o campo fica cada vez mais forte, apontando para dentro da tela. Para compensar isso, então vai surgir uma corrente que vai tentar contrabalançar, então vai gerar um campo para fora da tela. Então, pela regra da mão direita, vai surgir uma corrente anti-horária, de forma que essa corrente anti-horária gere um campo para fora da tela, compensando o aumento desse campo, desse fluxo para dentro da tela.